Deputado Daniel Almeida, e agora com a palavra o deputado Augusto Carvalho, do Solidariedade, Vossa Excelência disporá de até 14 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, primeiro um registro. É de estarrecer a política errática desse governo. O ministro Armando Monteiro, que integra o colegiado que dirige esse país, reclamou da incerteza das regras que presidem o processo econômico brasileiro. Quando do ajuste fiscal, a sua área, diretamente vinculada ao Ministério da Indústria e Comércio, a área de exportação, sofreu uma terceira mudança. E disse o ministro: é impossível continuar dessa maneira, é impossível que as regras não sinalizem nenhuma segurança para os investidores, para aqueles que querem efetivamente apostar no país. Mudou a alíquota dos exportadores e agora, com o ajuste fiscal, na ânsia, no afã de aumentar a arrecadação, o governo federal taxa o setor exportador e, portanto, causa uma insegurança jurídica àquele segmento específico. Eu me refiro, senhor presidente, a um integrante do primeiro escalão da República que questiona a seriedade desse pacote fiscal. E quero fazer essa ligação com essa declaração de um prócer da República, quando eu vejo hoje decisão tomada pelos órgãos que dirigem o trânsito do nosso país, senhor presidente. Não precisa mais, senhor cidadão brasileiro que nos assiste nesse momento, não precisa mais comprar ou renovar o extintor de incêndio do seu carro, especialmente aquele cidadão que tem um carro usado, um carro de anos que está transitando, ameaçado a qualquer momento de ser rebocado, de ser apreendido, de ser punido, de ser multado. Esse cidadão, humilde muitas vezes, se sacrificou para comprar um extintor de incêndio, para cumprir a lei que poucos meses antes diziam que tinha prazo de validade. Adiar o prazo. E agora, senhor presidente, disseram que não precisa mais o extintor de incêndio. Esse é o governo errático que nós temos. Uma hora vale uma regra, na sequência, regra nova se estabelece, ou regra nenhuma existirá. Este é o momento que nós estamos vivendo, senhor presidente. Me reporto ao pacote fiscal do governo. 20 dias atrás, a CPMF seria ressuscitada, a maldita CPMF contra a qual, no governo Fernando Henrique Cardoso, o PT liderou o movimento contrário. Depois, Lula no poder, a CPMF foi sacralizada e queriam continuar a CPMF. E agora, na ânsia de refazer a lambança realizada no primeiro mandato da presidente Dilma, candidata à reeleição, que declarou alto e bom som que faria o diabo para conquistar a reeleição, voltaram com a CPMF como a salvação da lavoura. Diante da reação negativa da sociedade, a CPMF foi retirada da ordem do dia. Aí, a agência Standard & Poor's declarou o Brasil como um país caloteiro. E aí, imediatamente, a CPMF voltou à prateleira das negociações. Buscou-se agora a cumplicidade dos governadores para que pressionem as bancadas de deputados e senadores. Senhor presidente,
Espero que o meu governador Rodrigo Hollenberg não queira me telefonar sobre essa matéria. Não votarei a favor, não trairei os meus compromissos de campanha, não aprovarei aumento de imposto. Como tenho certeza, é esse o seu sentimento, Vossa Excelência, deputado Padre Couto, que é um homem de raízes profundas entre a sua sociedade, entre aqueles que sempre te tiveram como representante genuíno dos interesses do povo do seu Estado, como outros deputados, senadores do seu partido e outros da base aliada, que aqui já várias vezes se manifestaram contrários a esse tipo de ajuste. Senhor presidente, ajuste quer dizer o quê? Quer dizer que houve um desajuste lá atrás, houve um desarranjo nas contas públicas, por motivo eleitoral, certamente, eleitoreiro, eu diria, em que se represaram preços administrados, como se fala, essa nomenclatura pomposa para o preço dos combustíveis, do gás de cozinha, da eletricidade. O setor elétrico foi desestruturado quando a presidente Dilma anunciou em cadeia nacional que o Brasil se converteria numa potência energética e que a partir daquele momento nós teríamos uma redução de 20%. Olha a redução de 20% lá de trás, senhor presidente. E o que significa o impacto do reajuste que o cidadão brasileiro está recebendo na sua conta de luz mês a mês, especialmente esse último momento. Então, senhor presidente, esse pacote fiscal que procura arrumar, ajustar o desarranjo cometido, as diatribes cometidas em nome do projeto eleitoral de perpetuação no poder, cobra, nesse momento, um preço elevado da sociedade brasileira, do setor produtivo, dos trabalhadores, dos servidores públicos. O governo procura repassar à sociedade a sua desídia, a sua incompetência, a sua irresponsabilidade, o seu populismo tributário, como os economistas muito bem têm definido a postura da presidente da República comandando o seu governo no período 2010-2014. Por isso, presidente, nós não hesitaremos em estarmos aqui a todo momento denunciando a sanha tributária, a sanha arrecadatória que procura criminalizar o servidor público, que procura criminalizar o setor produtivo, especialmente os trabalhadores que já tiveram garfados os seus direitos. Quando na campanha eleitoral se dizia ou se acusava o candidato adversário, esse tem relações neoliberais, esse tem relações com o setor financeiro, esse tem compromissos de massacrar os direitos dos trabalhadores, e que ela não faria nenhuma agressão a esses direitos. Ora, senhor presidente, mal abertas as urnas, e o que nós vimos? O seguro-desemprego, a aposentadoria, as pensões das viúvas, dos viúvos. Ora, senhor presidente, inaceitável. E aí eu fico pasmo quando vejo essa cantilena dos parlamentares, os próceres do PT, acoimando de golpista aqueles que procuram dar voz aqui no parlamento, aqui a sociedade, aquilo que a sociedade nas ruas tem manifestado nas diversas ocasiões em que pôde se dirigir à população brasileira, em que pôde conclamar os seus irmãos brasileiros de todos os estados para que tivéssemos uma repercussão no parlamento do ponto de vista constitucional daquela insatisfação manifesta nas ruas
em razão das promessas que foram feitas e daquilo que realmente veio a se realizar nesse curto mandato de uma presidente ou de um mandato precoce. Senhor presidente, a coimar de golpista as afirmações de que é possível, pelos caminhos institucionais, constitucionais, buscar o questionamento dos rumos do nosso país, já que as irresponsabilidades cometidas são de tal ordem que leva o Brasil, passo a passo, a perder, primeiro, o controle das finanças públicas, segundo, o respeito internacional, quando somos rebaixados à condição de um país caloteiro, terceiro, a contaminação das empresas públicas, como o Banco do Brasil, como o Petrobras, como os estados brasileiros, os entes federativos da União, hoje colocados numa condição de avaliação abaixo daquilo que o mercado considera como um porto importante, um local seguro para investimentos que são necessários, que nós precisamos, que nós mais do que nunca precisamos atrair para enfrentarmos essa situação de crise criada não por influência de uma crise externa global, como o governo procura atribuir essa responsabilidade a terceiros, mas por incompetência de gestão, por irresponsabilidade na forma de tocar a questão interna. Por isso, senhor presidente, eu queria dizer aqui, o deputado Roberto Freire, presidente do Partido Popular Socialista, fez uma declaração aqui que considero que representa o sentimento, o pensamento de parcela ponderável da opinião pública brasileira e deste parlamento. Nós que temos história, que sempre nos alinhamos na luta democrática desse país, que estivemos na clandestinidade, na contestação à ordem autoritária da ditadura militar imposta em 1964. Nós não aceitamos a pecha de golpista quando questionamos, dentro da legalidade constitucional, dentro dos princípios da Constituição, que nós, inclusive eu, subscrevemos como Constituinte de 1988. Nós não aceitamos essa pecha, senhor presidente. Tal como o PT invocou o impeachment como instrumento constitucional e democrático para propor o afastamento do presidente Collor, propôs o afastamento por impeachment do presidente Itamar Franco, na sequência, e até do presidente Fernando Henrique Cardoso, senhor presidente. É legítimo, é legal, é constitucional, é regimental que se proponha a discussão nesse parlamento da proposta do impeachment como uma forma de afastar essa tragédia, esse governo irresponsável, que não sabemos daqui 3 anos a que lugar nos levará, aonde levará a nação brasileira exaurida, exangue, inconformada, indignada, mas em razão desse presidencialismo exacerbado que nós temos, que concentra poderes absolutos na mão do presidente da República, não temos outro instrumento senão trazer a voz da rua de 90% da população que desaprova esse governo para repercutir aqui dentro. Senhor presidente. Um momento aí.